Olá, sejam bem-vindos a mais um Direito Bancário em Debate. Manhã de quinta-feira que nós utilizamos para discutir, debater, criticar e aprender muito sobre a advocacia bancária. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e assim nós vamos transformando a advocacia bancária no país, gerando a comunidade da advocacia bancária diferenciada. E você que está entrando aqui hoje, em pleno feriadão, parabéns pela disposição de estar aqui, porque não é todo mundo que está aqui. E você não é todo mundo. Por isso que você está tendo resultado diferente na sua advocacia. E se você quer ter mais resultados diferentes, continue nessa pegada, se dedique, estude e faça uma advocacia diferenciada. Mas, assim como eu tenho um compromisso de estar aqui contigo, 8h30 de Brasília, 7h30 aqui do meu estado de Mato Grosso do Sul, eu quero o seu compromisso de compartilhar essa live aqui embaixo no aviãozinho para mais 3 advogadas, 3 advogados que você conhece, para que essa live nossa alcance a nossa marca semanal de 100 pessoas. E lembrando, o Direito Bancário em Debate, ele sempre começa com um assunto diferente, depois a gente vai introduzindo perguntas e respostas ali, como vocês têm dúvidas, a gente está aqui para esclarecer. E aí, como a gente fez um post essa semana, deixa eu até abrir aqui, a gente fez um postzinho essa semana, falando sobre a grande novidade que virá aí para a advocacia bancária. Então você que está aqui vai ser premiado. Eu escolho os momentos certos para te entregar conteúdo chaves. Nós pedimos para vocês reagirem no Stories e nós alcançamos a meta de 400 reações. Então, por isso, nós vamos comentar aqui com vocês sobre o projeto de lei 4188 de 2021, que foi aprovado no Congresso Nacional e foi remetido para a sanção da Presidência da República, que trata do marco legal das garantias. Um decreto que altera, uma lei que altera muita, mas muita coisa na advocacia bancária. Tanto na questão da execução extrajudicial de imóveis alienados fiduciariamente, a Lei 9.514, como o Código Civil, e ainda, em especial, que eu vou comentar com vocês aqui hoje, altera o Decreto-Lei 911. Altera a busca e apreensão de veículos. Então, muita atenção. Vamos destravar esse conteúdo aqui, compartilha essa live aqui sem medo. Clica nesse dedinho aí e vamos compartilhar nossa live de hoje. Pessoal, este ato normativo que ainda não foi sancionado, não foi publicado, mas certamente irá, porque é um ato que veio da Presidência da República, foi no governo anterior, mas a equipe econômica atual encampa essa ideia porque acaba facilitando para as instituições financeiras a busca e apreensão. O fato é que com o PL 4188 nós teremos no Brasil, assim que sancionada a lei, a busca e a apreensão de veículos extrajudicial. Teremos um procedimento extrajudicial como acontece na alienação fiduciária de imóvel. E aí vem a grande interrogação sobre o assunto. E aí, acabou a busca e apreensão judicial? Acabou a ação revisional? Comenta comigo aqui embaixo qual é a sua perspectiva, qual que é a sua visão sobre este novo ato normativo no cenário da busca e apreensão de veículos. Você coloca ali hashtag acabou ou hashtag não acabou, que eu quero ver. Enquanto vocês reagem aqui, eu vou tomar meu cafezinho aqui com vocês, para que eu veja qual que é a perspectiva de vocês. E se você não conhece nada desse PL, coloca aqui, hashtag não conheço. Vamos lá, ó. Doutor Ítalo, não acabou, boa, gostei, viu, Ítalo, da participação, porque é importante a gente estar aqui para interagir. Esse é meu objetivo, troca de experiências, troca de conhecimento, não é um monólogo, por isso que eu deixo vocês entrarem depois dessa perguntinha aqui, para participar ao vivo comigo, clicando aqui no sinalzinho da câmera aqui para entrar ao vivo e tirar dúvidas jurídicas abstratas comigo. Então, quando nós falamos deste PL, pessoal, ele inaugura uma nova fase. Então você vai ter que estudar.
Você vai ter que estudar. Mas quem é da advocacia bancária diferenciada, quem exerce, em breve, quem me segue aqui, em breve, receberá novidades sobre esse assunto, sobre como se atualizar sobre esse assunto. Pessoal, este PL, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um procedimento extrajudicial perante cartório de busca e apreensão. Nós temos alguns pontos de vantagem. O consumidor vai ter, por exemplo, um prazo maior para purgar a mora. Vai ter a possibilidade, a minha primeira impressão é de uma defesa administrativa. O que nós temos de novidade? A notificação eletrônica deste devedor do contrato de financiamento de veículo. Lembrando, o STJ tem reiteradamente decidido que a notificação para a constituição em mora basta o mero envio. Porém, ela não é válida se for feita de modo eletrônico. Ela precisa ser postal. Porém, com esta lei, caso ela seja sancionada, nós teremos um novo cenário de intimações eletrônicas para se purgar a mora. E aí tem um grande problema deste projeto de lei. Por quê? Caso o devedor do contrato de financiamento de veículo não restitua voluntariamente o veículo, há uma previsão de uma multa para ele de 5%. Há uma previsão de multa, pessoal. Perceba, ele já está com a situação financeira complicada e ele vai ter o quê? Uma multa ainda para prejudicar a saúde financeira dele. Então, eu quero só dar esse insight para vocês. Não só não acabou, como vocês estão comentando aqui, alguns não conhecem, alguns entendem que nesse caso aqui não acabou. Não só não acabou as revisionais, como pelo contrário, vai aumentar muito o número de revisionais. Por quê? Porque como eu tenho um procedimento extrajudicial, e eu não quero deixar aquele meu cliente ter a aplicação de uma multa, eu vou ter que buscar o Poder Judiciário para revisionar o contrato. Revisionar. Buscando também travar o procedimento extrajudicial de busca e apreensão. Então aqui você terá sim uma grande oportunidade de escalar a sua atuação na revisional de contrato de veículos. E sem prejuízo disso, nós temos também a defesa na busca e apreensão, extrajudicial e judicial. Perceba, você agora como advogado terá mais de uma oportunidade com um só contrato. O seu contrato de honorários não pode se tratar apenas, se limitar a prestar serviços dentro de um processo judicial de busca e apreensão. Você tem que rever o seu conceito de precificação nesses casos. Porque tem a fase extrajudicial, e caso não se resolva essa fase extrajudicial, ela trave, o banco pode buscar ainda a busca e apreensão judicial. E ainda tem um cenário da revisional, perceba, defesa administrativa, defesa na busca e apreensão, e, dependendo do cenário, ainda uma ação revisional. Então tem muito espaço para você trabalhar aqui. E a grande chave que eu quero deixar para vocês, a reflexão, a dúvida, né, a primeira impressão é: a defesa do advogado, da advogada, dentro do procedimento extrajudicial. Porque ali o consumidor é notificado para purgar a mora ou apresentar manifestação se ele concorda ou não com a cobrança praticada, se ela é abusiva ou não é abusiva. Vocês entendem? E eu vou deixar essa interrogação na cabeça de vocês e eu vou esclarecer só lá na frente. Vocês entendem que esta defesa é de cognição ampla? O titular do cartório, ele terá poderes para, por exemplo, reconhecer a abusividade dos juros, reconhecer a abusividade da capitalização, reconhecer a abusividade de encargos tarifários, de serviços de terceiros e de encargos moratórios? E se ele não reconhecer ao você apresentar isso como defesa?
qual deve ser a conduta do cartorário diante desta situação em que você fala, olha, eu devo, mas não devo o tanto que está sendo cobrado. E apresenta o valor incontroverso. Qual deve ser a conduta? Ele deve prosseguir ou ele deve, dentro do rito da 6.015, da Lei de Registros Públicos, remeter isso como uma suscitação de dúvida para a corregedoria do Tribunal de Justiça? E aí vem uma grande interrogação. E nós vamos criar teses em cima disso para vocês. Entregar tudo mastigado. A gente quer fazer com que você não tenha dor de cabeça. E é isso que a gente vai trabalhar ao longo dos meses agora, para que, quando for aprovada essa lei, vocês aí tenham conhecimento diferenciado, aprofundado, com teses criadas sobre este assunto. Tá bom? E aí agora passo para responder as perguntinhas de vocês do dia. E nós temos 2 cenários aqui de participação, pessoal. Lembrando, você pode mandar uma perguntinha aqui por texto, ou pode mandar aqui o seu pedido de participação ao vivo comigo aqui. Mas lembrando, participando ao vivo comigo aqui, limite a sua pergunta a uma dúvida abstrata. Não entre no seu caso concreto, porque eu não posso dar consultoria do seu caso concreto aqui, tá? Então, não mande no chat também, tá, pessoal? Manda aqui, ó. Ou entra ao vivo comigo pra gente debater aqui. Eu vou abrir ao vivo a primeira pessoa que pediu para participar, que é o Dr. Eduardo Ramos. Vamos ver se foi. Aí foi. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, doutor. Tudo bem? Ótimo. Eu estava escutando a sua explanação muito boa. Eu já tinha passado a vista assim nessa lei, não tinha aprofundado a leitura não, mas é uma situação que pode gerar mais causas para a gente. Mas enfim, doutor, o que eu queria tirar de dúvida é assim, ontem eu recebi não é caso concreto de meu não, é uma situação assim, mas que está ligada à questão do direito bancário. Porque eu tenho meu site que gira na internet e tal, e eu recebi uma ligação de uma dessas agências que dizia assim que eles poderiam fazer a prospecção para a gente de acordo com o que a gente contratasse o pacote. O que me veio logo à cabeça foi a questão da advocacia predatória. Aí eu pensei, eu disse, vou na live amanhã, eu vou tirar essa dúvida com o doutor Homero para ver o que é que ele tem, se ele já passou por alguma experiência dessa, se existe esse tipo de coisa assim na questão do direito bancário. Doutor, com relação à advocacia predatória ou litigância predatória, né, esse nome horrível que tem dado, né, aí os bancos têm empregado contra os advogados, acontece, isso de fato acontece. As instituições financeiras, de modo irresponsável, por meio dos seus advogados, inclusive, né, da outra parte, irresponsavelmente pautado apenas no fato de aquele advogado, daquela advogada ter um volume grande de processos judiciais, eles levantam a quantidade de processos e falam, olha, esse advogado aqui é predatório. E acusam, né, indevidamente, pede para o juiz oficial OAB, Ministério Público, polícia, porque falando que ali houve, né, uma captação ilícita, um vazamento de dados e tudo mais. O que eu falo, né? Acusar é muito fácil, provar é muito difícil. E eu trabalho muito com isso. Quando você, na sua base, você age de forma correta, emprega as técnicas corretas, e eu posso aqui citar alguma forma para você, você não precisa ter medo de acusações de litigância predatória. Ao contrário, você tem que ver isso como uma oportunidade de entrar com ação contra o banco. E nós temos o dever de entrar com ação indenizatória contra o banco que age de modo irresponsável. Por exemplo, você, né, fez uma campanha na internet, contratou uma agência para fazer esse trabalho para você. Isso não é ilícito, isso não viola o provimento 205 da OAB, que trata da publicidade, o marketing jurídico. Eu não posso simplesmente fazer o marketing violando o 205. O fato de fazer pagamentos para levar o meu conhecimento, levar a minha página, levar a minha rede social a outras pessoas, isso não é ilícito. O ilícito é a forma como isso é feito. Então, por exemplo, eu falo lá, olha, eu tenho uma decisão que eu ganhei um caso concreto aqui.
Então, se você teve problema, me procure como advogado. Isto viola o provimento 205 da OAB. Eu pegar decisão do meu caso concreto e apresentar na internet e ainda chamar o cliente para o meu escritório, isto viola o provimento 205. Agora, eu pegar genericamente, vou dar o exemplo aqui dessa busca e apreensão que a gente está falando. Tá? Olha, você tem atraso em financiamento de veículo. Saiba que isto pode gerar a perda do veículo, mas muitos contratos bancários trazem abusividades por trás dele e estas abusividades podem ser revistas pelo judiciário. Procure seu advogado de confiança. Ponto. Agora, o consumidor, o ouvinte que está do outro lado, ele ouve isso. Esse cara está me alertando sobre isso. Ele deve entender sobre o assunto. Então, ele vai naturalmente te procurar. Ele não vai procurar outro. Ou quando ele tiver um problema análogo, e eu estou tanto tempo falando na cabeça dele na internet, que é natural ele lembrar de você. Então você não precisa pedir para ele te procurar. Você fala sobre o conteúdo abstrato. Ou, por exemplo, você que tem conta bancária, você já parou para olhar o seu extrato se tem cobrança de pacotes de serviços que você não contratou? Saiba que essa prática é ilícita e você tem direito à repetição do indébito em caso de não contratação de pacote de tarifas. Procure seu advogado de confiança. Ponto. Entendeu? Então você pode trabalhar com isso. Aí você faz o seu contrato de honorários, você faz a procuração específica da ação contra o banco. Você está seguro na sua atuação. Agora, quando eu faço procurações genéricas, eu não tenho contrato de honorários, ou eu faço prospecções ilícitas, eu corro o risco de ter problemas. Entendeu, doutor? Então, se calce nisso, faça contrato de honorários, falando, olha, o cliente me procurou via internet, às vezes ele tem 10 contratos, e pode ter, e o consumidor bancário tem 10 contratos. Faça o contrato descrevendo cada um dos contratos que você pactuou com ele o seu serviço. Então, eu vou entrar A, B, C, D, E, F, G, H de contratos, faça a procuração para cada banco. Isso não é obrigatório tecnicamente, gente, mas é um mecanismo de prevenção da litigância predatória. Então, faça uma procuração para cada banco e ajuize, sem dor de cabeça. Deixe o banco espernear do outro lado. E aí você vem depois atacando pesado o banco também. Tá bom, doutor Eduardo? Não precisa ter medo disso, não. Trabalhe corretamente, que você não vai ter dor de cabeça. Tá bom, doutor. Foi isso realmente que residiu minha dúvida, que ele disse que poderia trazer uma quantidade bem maior de clientes e voltado principalmente para a RMC. Eu aí pensei na questão da litigância predatória, mas baseado nisso aí que o senhor acabou de me explanar, a gente fica tranquilo. Eu tinha visto uma live, acho que há 2 semanas atrás, o senhor tinha falado assim, dado um toque a respeito de procuração. Isso aí eu me lembrei, que tem que ser uma procuração específica para cada caso que a gente atuar. Mas Isso, agora perfeito. o senhor me esclareceu de uma forma mais contundente O as contrato de medidas que eu devo honorários, adotar viu, para doutor poder... Eduardo? O contrato de honorários pode ser um só, não tem necessidade de fazer um contrato para cada causa, não tem necessidade. Mas, Especificando todos os atos a serem praticados, não é isso, doutor? perfeito, coloca todos os contratos. Se tem 10 contratos, coloca ali. O contrato de honorários envolve cada um desses contratos. Aí nomina os contratos. Você aí tem, claro, a questão é você ser transparente com o seu cliente do que ele vai fazer. Muito do movimento da litigância predatória era porque, às vezes, um profissional, de modo irresponsável, pegava uma procuração e aí ele entrava com 15 ações sem avisar o cliente. O cliente não sabia. E aí, quando o juiz intimava ele, falou assim: olha, você tem 10 processos aqui, você sabia disso? Ele, não sei. Aí que nasce o problema, entendeu, doutor? Entendi. Perfeito? Muito obrigado por sua participação aqui. Um excelente feriado para ti. Tá bom, doutor. Para o senhor também, por Um nada. grande abraço. De outro. Vamos para próximas perguntinhas agora na escrita. Daqui a pouco eu chamo mais uma pessoa para participar comigo, porque tem muita pergunta legal aqui. Revisional de veículo com atraso no pagamento pode requerer pagamento judicial das faturas? Pessoal, olha lá, presta atenção nesta perguntinha aqui. Quando nós falamos de pagamento, nós temos um cenário hoje com o CPC de 2015. Artigo 330, parágrafo 3º. Presta atenção nisso aqui. Por quê? Quando eu falo de entrar com revisional e pagar o incontroverso, e ainda
pagar as parcelas vencidas, atrasadas antes da ajuização, eu tenho dois contextos. Não errem nisso. As prestações vencidas antes da ajuização, o banco vai se recusar a receber. Então você tem que pedir para o juiz para que você faça a consignação judicial, o depósito judicial destas parcelas vencidas, mas apenas no valor incontroverso, não é na totalidade do valor. As parcelas vincendas, você vai continuar pagando no tempo e modo previsto no contrato. Ou seja, se era boleto, se era carnê, você vai pedir para o juiz. Juiz, determine ao banco que remita um novo carnê com o valor incontroverso, fixando multa diária para o banco em caso de não reemissão deste carnê. Se era débito em conta, a mesma coisa. Se era consignado, do mesmo modo, para que você não erre isso na sua prática. Lembrando aqui, doutora Eli falando que quem não fez o curso, professor Homero, ainda está perdendo conteúdo, o melhor conteúdo sobre direito bancário. Muito obrigado, doutora Eli, sobre isso. E eu gostaria aqui de agradecer, né, o seu feedback, porque isso para mim é muito importante, tá? O seu feedback. E só para que vocês não errem sobre isso. Dias 24 e dia 25, nós teremos um evento totalmente gratuito sobre a advocacia contra a blocklist bancária. Um curso totalmente gratuito, nós vamos ensinar teoria, prática, entregar modelos apenas para quem participar ao vivo, porque para participar e receber os modelos, você terá que destravar os arquivos com as senhas que eu vou entregar em cada dia do evento. Então você vai receber ali um material diferente para atuar contra a blocklist bancária, tá bom? Então não esqueçam disso. Link de inscrição na minha bio para a gente participar, tá? Vamos lá, mais perguntinhas. Pergunta aqui ao vivo. Após o leilão, o devedor deve ingressar com a prestação de contas ou aguardar o banco executar o remanescente? Excelente pergunta. Quando a gente fala de busca e apreensão, teve o procedimento, o bem foi apreendido, o bem foi levado a leilão, e aí o banco não faz nada, ele fica calado. O que você vai fazer como advogada? Vai notificar a instituição financeira para que ela apresente uma prestação de contas, ou seja, ela apresente o valor de venda do bem, apresente também uma planilha evolutiva do débito e o encontro de contas, o valor da venda compensando a dívida daquela pessoa. Os bancos dificultam isso e acabam não fornecendo isso de modo detalhado. Então aí entra a necessidade de você entrar com a ação de exigir contas. Então você vai entrar depois disso. Agora, professor, vale a pena entrar com a ação de exigir contas ou eu espero o banco executar? A minha resposta aqui é depende. Porque você já tem noção de quanto que a pessoa pagou, de quanto que é o preço daquele veículo pela tabela FIP, você tem a noção do preço médio. Então você tem noção se aquela pessoa, na prestação de contas, vai sair ainda devedora, mesmo vendendo o veículo. Então, se você tem um cenário em que o que ela pagou ainda vai ser insuficiente, vai ensejar uma cobrança, eu não faria prestação de contas. Eu deixaria rolar para ensejar aí uma prescrição da instituição financeira executar o saldo remanescente. Eu deixaria correr solto. Agora, eu tenho uma perspectiva de recebimento. Aí, neste caso, essencialmente, eu entraria com a medida de exigir contas, tá bom? Deixa eu avançar aqui. E vocês que querem participar aqui, eu vou abrir só um minutinho. Deixa eu responder mais algumas perguntinhas de stories aqui. Pergunta relacionada ao projeto de lei, só um minuto. Quem julgará a defesa administrativa do projeto de lei 4188 que nós falamos no início da live? Então você que entrou agora e não pegou o começo, eu vou salvar essa live aqui, vou salvar lá no YouTube, você vai poder ver meus comentários primários sobre o projeto de lei que trata do marco legal das garantias, que muda o procedimento da busca e apreensão de veículos, certo? E aqui, quem julgará essa defesa administrativa? Será o próprio titular do cartório. Aqui vem a grande indagação. E aí? Ele tem poderes para decidir, inclusive, abusividades? Esta é a reflexão que eu quero que vocês façam e eu vou construir uma tese em cima disso para, em breve, lançar aqui para vocês.
Mais perguntinhas? Em caso de o banco já estar executando o cliente de um empréstimo, mesmo assim cabe a revisional? Cabe sim, só que aqui eu preciso fazer uma observação para você. Se a execução ainda tem prazo para você embargar a execução, eu recomendo você fazer os embargos à execução, apresentando nestes embargos tudo quanto é tese de defesa, e aí inclui a abusividade de todos os encargos que nós trabalharíamos numa ação revisional comum. Você pode colocar ali todas as teses possíveis nos embargos. Agora, passado o prazo dos embargos, não dá para você embargar. Aí entra a possibilidade de você entrar com uma ação revisional, pedir a distribuição por conexão, porque é um meio de defesa heterotópica, e aí ela vai ser julgada paralelamente ao transcurso da execução. Teria ali o mesmo efeito de uns embargos à execução neste caso, certo? Mais perguntinhas aqui para vocês e eu vou entrar aqui com mais um participante ao vivo comigo. Vamos lá. Eu vou colocar essa aqui porque é interessante. Sou um potencial cliente que gostaria de tirar algumas dúvidas. Infelizmente, eu sou defensor público, eu não posso atender particularmente, mas eu coloquei aqui, e é interessante isso, por quê? Pessoal, para de reclamar que não tem oportunidade para advocacia. Veja, eu não faço conteúdos para clientes consumidores. E mesmo assim, bate as minhas portas clientes para advocacia. Então, vocês precisam aprender a entrar no mundo digital. E lá na advocacia bancária diferenciada, nós temos um módulo específico de marketing jurídico, que te ensina a utilizar ferramentas como o Google Ads, como o impulsionamento em rede social. Então, é importante você entrar no mundo digital para ter esses clientes batendo as suas portas. Vamos lá, eu vou abrir agora para quem quer participar ao vivo comigo aqui, Dr. Luiz Henrique. Lembrando, pessoal, não podemos aqui tirar consultoria jurídica, então pergunte de forma abstrata para a gente, daí eu vou responder a sua dúvida, tá? Bom dia, doutor, tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Eu não estou conseguindo ver aqui. Agora sim, vamos lá. Foi. Doutor, é o seguinte, eu percebo que o lobby bancário é sempre muito forte, né, para essas questões. E a busca e apreensão, ela muitas vezes não dá muita chance de defesa ao executado ali, né? A minha pergunta é a seguinte: no caso do cliente que está com a busca e apreensão, recebeu a notificação de cartório para poder resolver aquela questão de forma administrativa, o doutor já disse que quem vai julgar é o oficial do cartório. A gente sabe que mesmo com julgados repetitivos, sobre capitalização de juros, sobre juros remuneratórios, capazes de elidir a mora, muitos juízes ainda negam, desembargadores ainda negam ainda essa questão. Você vê isso como uma forma interessante ou uma questão que vai apenas dificultar ainda mais para o cliente a defesa? Porque se desembargadores negam o que já está estabelecido pelo STJ. O oficial de cartório, ele vai ter esse poder para poder fazer isso? E mais, se ele fizer, a gente recorre a quem, na verdade? Porque se não tem uma ação de busca e apreensão em andamento, como que eu faço essa defesa judicial? Sim, eu entendo. Perfeito, tá? Com relação a isso, existe, né, uma dificuldade prática aí, porque a gente não sabe como é que vai se comportar o titular do cartório, se ele vai ter coragem de enfrentar os argumentos que a gente colocar ali na defesa administrativa. E se ele vai interpretar, e se a comunidade jurídica vai interpretar o dispositivo que traz essa oportunidade de você manifestar no processo administrativo como uma oportunidade de cognição ampla, profunda, vertical, entendeu? Então, ainda há uma interrogação de como se comportará. A primeira impressão é que o titular do cartório vai suscitar dúvida e não vai processar. Essa é a primeira impressão que eu vou ter com relação a isso.
Por quê? Se o titular do cartório, pessoal, e aí é importante isso, se o titular do cartório, por exemplo, ele avança, ele deixa o procedimento seguir e não reconhece, por exemplo, capitalização de juros como abusiva, não pode nascer uma responsabilidade do titular do cartório pela perda do veículo? Se tem algo já padronizado no STJ? Então, assim, nós temos inúmeros cenários, né, dentro da jurisprudência que já está pacificado. Então, ele não vai adotar esse entendimento, o titular do cartório, ele não pode responder. Então, nós temos várias perguntas ainda que não têm resposta. Esta que é a grande verdade. Mas eu vejo ainda como um espaço de crescimento ainda mais da advocacia bancária. Porque vai ter muito problema, vai ter muita falha. Veja, por exemplo, falha no procedimento de alienação extrajudicial de imóvel. Existe também, e vai existir nesses casos. Então você vai poder entrar, por exemplo, com ação anulatória deste procedimento extrajudicial. Como se fosse um interdito proibitório. Sim, vamos ter vários meios aí de judicializar contra esse procedimento. Né? Uma tutela cautelar antecedente para suspender a tramitação do processo, um outro exemplo. A forma que faz quando o banco não segue os ritos de um leilão de imóvel, Sim, poderá sim, ser perfeito. Né? Perfeito, concordo com você. Porque eu não consigo enxergar o cartório elidindo mora. É difícil, não, é difícil. Eu concordo contigo que não vai ser um cenário de fácil aceitação do titular do cartório. Ele não quer ter essa responsabilidade de julgar tese jurídica. Não quer. Isso é o caminho natural. Mas nós não podemos, enquanto defesa desse consumidor, já a partir dessa premissa. Porque senão já nasce morta a possibilidade. A gente tem que insistir, trabalhar, suscitar dúvida. Vamos supor que ele fala assim, olha, não posso trabalhar com isso dentro do meu procedimento. Qual que deve ser a conduta do advogado diante disso? É suscitar dúvida, pedir a suscitação de dúvida ou judicializar? Nós temos que adotar estratégias jurídicas que viabilizem, pelo menos, travar o procedimento. Perceba, se a gente trava o procedimento, nasce a oportunidade de negociação com o banco. Porque travou o procedimento. O banco gastou dinheiro já com esse procedimento. Perceba, o procedimento de busca e apreensão extrajudicial não vai ser barato. Cartório é caríssimo. Então, peraí, você travou um procedimento desse, o banco vai falar... feito em massa, né? E é feito em massa, quer dizer, é muita gente. Né? Sim. Se o judiciário não está dando conta da demanda, você imagina um cartório extrajudicial. E agora, né? Com relação à questão do cliente não entregar e ter uma multa de 5%, é para evitar que o cliente esconda o veículo, né? Sim, perfeito. Mas, geralmente, é o que vai ter que ser feito na fase extrajudicial. Porque se o veículo estiver apreendido, o oficial de cartório não vai mandar restituir esse veículo para o banco, para o cliente. Entendeu? Então, dificilmente. Só judicial. Dificilmente. Só judicial que vai ter. Eu concordo contigo que não vai ter a devolução administrativa. Vai ser muito raro. Por isso que a gente não... Desculpa. E a questão dos 5 dias, como é que ficaria aí? Então, no procedimento é 20 dias. Se você olhar lá no projeto de lei, é 20 dias agora. Os 5 dias é pro judicial. Muda o cenário, né? Então nós temos um prazo aí mais largo. Inclusive, dá um tempo do advogado trabalhar com uma ação revisional pedindo suspensão do procedimento administrativo. Os 20 dias. Paralelamente, né? Isso, perfeito. Então, assim, eu vejo vários pontos de trabalho para a advocacia, de crescimento de oportunidade, ao invés de simplesmente achar que morreu a busca e apreensão. A defesa em busca e apreensão, na verdade, né? Então, na verdade, há um espaço de crescimento para o advogado nessa área. Eu estou vendo uma avenida. Sim, é um grande nicho de oportunidades para vocês aí. Tá bom? Obrigado. Eu agradeço pela participação, um excelente feriado. Um grande abraço. Um abraço. Responder mais perguntinhas de vocês aqui. Revisional de veículo. Taxa média do Bacen, ou do banco, né? Ou séries temporais. Pessoal, eu tenho até um post aqui no meu Instagram ensinando como consultar a taxa de juros média que serve de referencial para as suas ações revisionais. Por que eu tenho isso? Porque eu não aplico, eu não entendo como viável a tese dos melhores bancos. Eu não vejo fundamento jurídico, a jurisprudência não acompanha esse raciocínio. Tenho todo o respeito a quem defende o raciocínio, mas eu não vejo viabilidade técnica. Então,
taxa de juros para se comparar são a das séries temporais do Banco Central do Brasil. E aí tem aqui no meu Instagram um passo a passo para você fazer essa consulta. Mais perguntinhas para a gente aqui. Vamos lá. Ligação e indo ao banco e o sistema do banco está fora. Pode ingressar por ação com falha? Confesso que eu não entendi muito bem a perguntinha aqui, né? Se, por exemplo, eu preciso utilizar o sistema bancário e não teve possibilidade, ficou tudo travado, ou eu fui vítima de uma fraude. Se foi uma vítima de uma fraude, nós temos um contexto muito grande de possibilidades, principalmente um pós-julgado do STJ, que tem umas 2 semanas. Inclusive, eu comentei esse julgado aqui no Direito Bancário em Debate, está lá salvo no meu canal do YouTube, falando de transações atípicas e a responsabilidade das instituições financeiras quando ela não faz o travamento da operação atípica, quando ela não se certifica que aquela transação é segura, autêntica e íntegra. Tá bom? Mais perguntinhas aqui com vocês. Tem bastante pergunta aqui hoje. Você que está mandando perguntinha aqui no chat, manda aqui embaixo uma interrogação, fica mais fácil, eu não consigo acompanhar todo o chat com vocês, tá? Ou participe ao vivo comigo aqui, daqui a pouco eu chamo mais um convidado. Quando vai abrir a próxima turma? Dias 24 e 25 de outubro agora, às 20 horas de Brasília, eu vou abrir a nova turma de Blocklist Bancária, curso totalmente gratuito, e uma oportunidade para você participar também da advocacia bancária diferenciada. Última turma do ano, tá? Não se esqueça disso. Link de inscrição está na minha bio. Depois você entra por aqui e faz a sua inscrição ali gratuitamente. Vamos ver quem mais quer participar ao vivo aqui. Doutora Carla, vou aceitar aqui, tá, doutora Carla, para você participar conosco. Vamos lá. Ver se deu certo. Entrou? Opa, perfeito. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, professor. Feriadão e estamos como? Estudando. Perfeito. Eu não estou lhe vendo, Não tá professor. vendo? Eita, eu tô vendo Não, você perfeitamente. não estou tendo aqui para ver. Ah, que pena. Deixa eu lhe pedir que o senhor comente a respeito do assunto. Professor, seguro prestamista, né? Quando é solicitado para o banco via extrajudicial e o banco reconhece que o seguro é indevido e utiliza o valor do seguro para pagar uma dívida de tarifa da pessoa no banco. Eu queria que o senhor comentasse. Eu acredito isso não ser correto. Eu estou errada? Ó, excelente. Em vez de fazer a devolução Ele compensa do com valor outra do dívida, né? seguro, ele utiliza para pagar uma dívida que já tem na instituição, entendeu? Do cliente. Entendi. Eu acredito que isso não é correto, né? Ótima pergunta. E esse contexto não só na questão de abusividade do seguro para ser ilegal esse procedimento, tá? Por quê? Quando eu tenho uma abusividade no contrato e o banco reconhece isso e opta, né, por me devolver o dinheiro, mas ao invés de devolver, ele vai lá, utiliza esse crédito para compensar com uma dívida do consumidor, ele não pode fazer isso, porque ele está fazendo uma execução indireta, extrajudicial, e ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer essa operação. Tá? A única coisa que o banco pode fazer é débito automático em conta, desde que o consumidor previamente tenha autorizado aquela operação para aquele contrato que vai ser debitado. Então, por exemplo, pacote de tarifas. Vamos exemplificar. Eu tenho um contrato de pacote de tarifas em que tem cláusula expressa, clara, direta, falando, olha, o pacote de tarifa será debitado em conta corrente. Então, está autorizado o débito do pacote de tarifa em conta. Só que aí, por exemplo, é uma mensalidade. O pacote de tarifa está lá, todo mês está lá, R$60, R$60, R$60 e vai. O banco mensalmente pode debitar os R$60, mas ele não pode, por exemplo, acumular um ano de débito de tarifa e de uma vez fazer uma compensação. Ele não pode fazer isso.
Isso ele está fazendo uma execução indireta, extrajudicial. Ele não pode fazer essa operação. Inclusive, professor, eu já vi casos do consumidor ter 2 seguros, um prestamista e um seguro de vida. E aí, quando se faz o pedido, né, ao banco, o senhor ensinou isso muito bem, muito bem. O senhor tem uma live que é perfeita a respeito de pedido extrajudicial para seguro e para pedido de contrato e tudo mais. E o banco reconhece que não foi devido, tanto reconhece que faz o desconto, né, automático. Nesse caso, professor, seria o caso de entrar com a ação, né, já propriamente dita? Sim, nesse caso não dá para resolver, que o banco não vai devolver administrativamente. Ele já fez a conduta, né? Judicializa e pede a devolução do dinheiro. E como é uma cobrança indevida, nesse caso, eu entendo que nós podemos trabalhar, inclusive, com a tese da repetição do indébito, em dobro, tá? Sim, que pagou, né? O senhor falou também agora com outro colega a respeito de nos acertos de contas. Me diga se eu estou enganada, porque eu estava trazendo o telefone para cá. No caso desses de seguro em casos de empréstimo, já agora em casos de empréstimo mesmo, do seguro prestamista, é caso de se solicitar um novo contrato, professor? Eu não entendi. Solicitar o contrato de empréstimo? Por exemplo, porque o seguro prestamista, ele tem na venda de veículo, mas tem também nos casos de empréstimo, Sim, né? Perfeito, isso mesmo. E aí, quando a gente faz todo o processo que o senhor orientou, pedir para o banco, para que o banco mostre o contrato, né? Mostre que deu opções para o cliente de contratação, e o banco não apresenta o contrato do seguro. Faz-se o cálculo, mas aí eu tenho que pedir um novo contrato, retirando o valor indevido É o do ideal seguro? nesse caso. Quando tem abusividade no seguro, é fundamental que você peça a dedução, a devolução dos valores que eu já paguei devidamente, e nas prestações vincendas seja feito o recálculo, porque senão eu vou ficar pagando juros em cima do valor do seguro, entendeu? Aí, no caso, seria um novo cálculo, que é para diminuir das parcelas, perfeito, né? Perfeito, isso mesmo. Vai retirar. Ô, professor, muito obrigada, viu? Estamos falando de Manaus, a situação aqui muito difícil. Um grande abraço, pessoal de Manaus aí. Um abraço, professor. Muito obrigada, um abraço. Vamos lá para a próxima. Tem mais gente querendo entrar ao vivo aqui. Eu vou aceitar aqui. E aí a gente vai caminhando. Vamos lá, doutora Gersi. Doutor Gersi, bom dia, tudo bem? Oi, professor, tudo bem, doutor? Como é que está o senhor? Bem, eu sou o doutor Anderson. É que eu estou assistindo do celular da minha esposa, do celular do meu filho. Perfeito. Né? Aqui nós dois somos advogados e aí a gente já acompanha o senhor já tem um tempo, trazendo conhecimento para a gente. Né? Eu estou falando do estado do Pará, aqui de Castanhal, no estado do Pará. Que legal. Não, esse continente chamado Pará. O que eu posso ajudar? Recentemente eu fiz uma viagem para o Acre, e aí eu estava no meio de vários advogados lá, e aqui na região norte, cada coisa tem uma peculiaridade diferente, né? E aí eu escutei os caras falando, e aí eu fiz pesquisas e pesquisas sobre isso, para me poder buscar um entendimento, que teve uma área lá no Acre que ela foi desapropriada, e aí fizeram um leilão dessa área. O cara comprou a terra, pagou o leilão, e a União não aceitou o valor que foi pago e entrou com uma ação judicial para anular o leilão. E pelo que eu entendi,
da conversa que estava acontecendo, a União ganhou essa ação no STF, só que até hoje não devolveram o dinheiro do pagamento do leilão da terra, da propriedade. Aí eu buscando conhecimento e esclarecimento. Como é que resolve um negócio desse? Judicializado. Eu não vejo chance administrativa de resolver esse problema. Não vejo chance. Porque, assim, voluntariamente, você acha que, por exemplo, a União vai reconhecer e vai resolver a questão? Acho muito difícil. Muito difícil. Até porque a questão de poderes para transigir do poder público é muito limitado, né? Então, assim, eu não vejo cenário sem ação judicial. Não vejo. Não tem a mínima possibilidade de ter aí uma discussão administrativa ao ponto de se resolver plenamente a questão. Porque, pelo que me parece, apesar de subiu até o STF, que não falei, houve julgamento a favor da União, né? Só que pelo que eles comentaram lá, até hoje, até os impostos da propriedade estão sendo cobrados da pessoa que comprou via leilão. Entendi. Não, tem que judicializar, viu, doutor? Não tem saída, não. Você vai ter que judicializar para discutir tudo isso. A questão tributária, né, que são os impostos que estão sendo cobrados. Você vai ter que discutir também aí, né, a questão do valor da discussão da terra. Tudo isso vai ter que ser discutido num processo judicial. E aí, como é União envolvida, Justiça Federal. Sim. E aí é um pouco mais lento, né? E você está no TRF primeira região, né, que é gigantesco. Né? É um país, na verdade. Se o Pará já é um país, na verdade a região 1 do TRF é um continente, né? Eu já, dentro dos estudos aqui, eu digo, rapaz, a questão da cobrança tributária, isso aí você tem que embargar, né? Porque a propriedade não é sua, tem a sentença do STF, isso aí para mim é muito tranquilo. Mas a questão e a devolução dos valores pagos no leilão? E o reajuste disso? Porque, pelo que eu entendi lá, é uma questão de 15 anos. Por isso que tem que ser feita a judicialização, né? Disso aí, antes até mesmo que tenha a questão prescricional, e a gente tem que discutir essa questão até prescricional. Se estava em litígio, a prescrição aí não correu, né? Mas o problema é se também o prazo prescricional precisa ser analisado para judicializar isso, a devolução desses valores. Você vai ter que analisar essa questão aqui. No caso, no seu ver, entraria com ação de cobrança. Não é nem cobrança propriamente dita, né? Uma obrigação de fazer. É uma obrigação. Devolução de valores. Aí, assim, a obrigação de fazer parcialmente, e aí o que eu vou fazer? O pedido de devolução é repetição do indébito na seara administrativa. Eu paguei indevidamente o valor, então tenho direito de receber de volta. É como se fosse uma repetição do indébito, só que não é em dobro, como eu tenho no CDC, tá? É uma ação de repetição de débito, no mesmo formato que a gente faria no CDC, só que na seara aí, né, do direito da fazenda pública, direito administrativo. Entraria direto na fazenda pública pedindo, né? Juntaria todos os processos, juntaria toda a documentação, mostrava o que aconteceu. Sim. Essa é a melhor forma de se buscar a repetição. Porque se você não fizer, vai correr prescrição. Não tem saída. Eu não tinha nem cogitado por esse lado na seara administrativa. Eu estava estudando sobre possibilidades judiciais, porque é um caso que como foi num fórum de debate de vários advogados, é um caso que eu nunca nem tinha visto. Interessante a discussão. Estou presenciado. Porque o que é que se imagina? Se há leilão, ao pagamento, o leilão é válido, foi autorizado, ao pagamento, segue-se a vida. Mas aí, nesse caso lá, a União não concordou muito, não. Aí tem que ver, realmente não tem outra saída. Aí o caminho mesmo é ação judicial. Não tem que nem a doutora... Infelizmente, contra o poder público, normalmente há um caminho da judicialização. Infelizmente. Tá? Entendi. Infelizmente. E eu agradeço pela participação, doutor. Um excelente feriado aí para ti. Eu que agradeço os esclarecimentos e, que nem diz um grande conhecedor, conhecimento é poder, então. É verdade. Eu que agradeço. Obrigado. Fique com Deus. Obrigado. Mais perguntinhas aqui para vocês. E aí? Golpe da falsa central. Como derrubar tese de culpa concorrente?
Vamos lá. Primeira coisa, na relação de consumo, culpa concorrente não exclui responsabilidade da instituição financeira. Quando a gente estuda fato do serviço lá no artigo 14 do CDC, lá a excludente do parágrafo 3º é na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou culpa exclusiva de terceiro. Culpa concorrente não exclui responsabilidade. O que máximo pode acontecer é diminuir valor indenizatório. E neste caso da falsa central, que tem acontecido muito, em que o consumidor é enganado, ele recebe uma ligação e acaba transferindo valores, seja via Pix, seja via TED, nestas situações, tá? Nestes casos, eu entendo que não há uma culpa concorrente quando eu tenho transações atípicas. Se aquela transação é típica, fica difícil você responsabilizar a instituição financeira, porque aí cairia na situação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Agora, se eu tenho uma transação atípica, ou seja, eu não faço comumente aquele tipo de operação, ou naquele valor, naquela frequência, naquele horário, se ela é atípica, nasce para a instituição financeira o dever de prevenir fraudes, ou seja, ele tem que, peraí, cliente, tem uma transação suspeita aqui. Você realmente confirma esta operação? Se o cliente confirma, vai prosseguir os seus termos, aí não tem como responsabilizar a instituição financeira. Pelo menos com relação à instituição do cliente. Agora, ele não confirma e o banco prossegue com a operação, ou o banco não liga para confirmar a transação, ou não manda uma mensagem para confirmar a transação, nasce a responsabilidade por omissão da instituição financeira. E aí, mesmo que tenha o ato concorrente do consumidor de transferir, não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Muito obrigado pela pergunta, doutora Anitta. É importante demais. Um grande abraço. Mais uma perguntinha para a gente avançar. E lembrando, tá, pessoal? A partir da semana que vem, nós teremos uma maratona de lives todos os dias. Às 8 horas e 30 minutos de Brasília, eu vou fazer uma live de aquecimento para o nosso evento dos dias 24 e dia 25 de outubro. Às 8h30 eu vou abrir lives ou comigo, ou com convidados, ou com advogadas e advogados diferenciados, para trazer muito conteúdo para vocês. Tá? Então, já coloque aí na agenda semanal de vocês, live a partir do dia 16, todos os dias, para que nós possamos entregar o maior conteúdo para vocês possível. Tá? Mais uma perguntinha aqui para a gente caminhar para os nossos minutos finais. Ainda dá tempo de uma pessoa participar ao vivo comigo aqui. Se quiser mandar aqui, tá? Eu já respondo. Essa pergunta aqui. Quando você tenta contestar uma transação no Pix por telefone, mas o banco alega que o sistema está fora do ar. Isso diversas vezes. Ótimo! Este é um melhor cenário que você tem para a sua advocacia em fraude Pix. Falha do banco. Você foi vítima de fraude, tentou acionar a instituição financeira. Anote dia e hora, tire print da tela que tentou ligar, ou peça o protocolo da ligação. Documente isso. E o banco não fez nada. Se o banco está com falha operacional, um problema é dele. Ele deveria anotar e tomar todas as providências, usando de qualquer meio que seja, para notificar o banco de destino dentro do procedimento do MED. E aí tentar reaver o dinheiro que foi objeto de fraude. Esta falha bancária é uma falha. Lembrem, responsabilidade na esfera consumerista independe de análise de culpa. Eu não estou discutindo aqui se o banco é culpado ou não é culpado, não é isso. Eu estou discutindo aqui que houve uma falha no serviço, ou seja, uma falha no sistema bancário, que me impediu de reaver o meu dinheiro. Então, com mais razão aqui, você aplica a responsabilidade à luz do CDC. Teoria objetiva da responsabilidade civil. Eu não preciso da análise do elemento culpa, elemento subjetivo. Então você tem condições aqui de buscar
a reparação e uma demanda que tem viabilidade jurídica. Vamos lá, eu agradeço as palavras aqui, né, doutor, por ter participado. Obrigado. Quem não entrou no curso está perdendo. E eu espero que você não perca a última oportunidade de entrar na advocacia bancária diferenciada. Última turma do ano, hein? Não teremos mais advocacia bancária diferenciada esse ano. Vamos ver se tem mais alguém aqui para participar. Não tem mais ninguém ao vivo. Então, a gente responde a última perguntinha. Você achou que eu ia encerrar, né? Vou responder mais uma perguntinha aqui. Não, vou fazer aqui para você uma perguntinha. Vou escolher, tem várias aqui ainda. E as outras a gente vai tentando responder aí via stories para vocês. Essa aqui eu vou colocar porque eu sou chato com isso. Na fase investigativa, é necessário solicitar os contratos? Como solicitar esses contratos? Nunca, eu vou repetir, nunca vá para uma guerra sem a arma. Nunca vá para uma ação judicial sem o contrato. Você já começa em posição de desvantagem. Você não pode fazer isso contigo e com seu cliente. Seja numa ação para invalidar o contrato, seja numa ação para revisar o contrato. Você fazendo isso, você está indo desguarnecido. Não pode. Como é que você vai solicitar? Nós indicamos 2 caminhos aqui, pelo menos. Mandando uma notificação via sistema do consumidor.gov.br ou o caminho da reclamação do Banco Central do Brasil. São os 2 caminhos que têm se mostrado mais eficientes. Não são perfeitos, deixo muito claro aqui, mas ajuda e tem solucionado muito problema de falta de contrato. Não conseguindo na esfera administrativa, judicialize aí o pedido de exibição deste contrato na esfera judicial. Então, é isso que a gente tinha para entregar para vocês hoje. Praticamente 1 hora de live. A live de hoje vai ficar salva lá no canal do YouTube também e vai ficar salva aqui. Lembrando, pessoal, hoje no início da aula, quem não participou, nós falamos sobre o projeto de lei que trata do marco legal das garantias, em especial sobre o novo procedimento da busca e apreensão. Então, se você não assistiu, corre no meu perfil aqui e vai lá no meu canal do YouTube, assista, deixa seu like, comente aí o que você achou, porque é muito importante para mim também, assim como eu estou aqui, eu quero o seu compromisso também de deixar o seu engajamento conosco aqui na rede social. Um excelente feriado a todos vocês, fiquem com Deus, até segunda-feira na nossa live, às 8h30 da manhã do horário de Brasília. Um abraço.